Se eu não processo ninguém, assim distribuir uma ação judicial, quando eu faço é muito a contragosto. É sinal de que realmente me tiraram do sério. Mas eu não faço como advogada de terceiros. Se eu entrar com ação, vai ser em causa própria, eu mesma me defendendo. Porque não é o meu dia a dia isso. Os advogados eles têm diferentes especialidades e a minha definitivamente não é litígio judicial. E além disso eu vejo os meus colegas atravessando a cidade para conseguir uma liminar, as audiências sendo marcadas, desmarcadas. De uma hora para outra aparece um prazo, joga tudo, vira a noite para poder fazer, porque os prazos nunca aparecem um novo por dia, né? Quando parece que vem todos em conjuntos, isso atrapalharia muito as negociações. Eu não poderia desmarcar uma reunião de trabalho em decorrência de uma audiência, porque o timing numa negociação é sim importante. Mas já entrei com a ação, sim. Geralmente é pequenas causas com estabelecimento que me tira do sério. Teve uma vez, eu acho que essa foi a mais recente que eu fiz, alguns anos atrás. Tava chovendo, eu tava sem guarda-chuva. Pensa num dia que vai ficando frio, frio, frio. Você acorda de manhã com sol, tá calor, você coloca pouca roupa, feliz porque tá um dia ensolarado, o tempo muda e de repente você tá com frio, molhada da cabeça aos pés. Pois é, eu tava nessa. Tinha outros lugares para ir. Não tinha almoçado porque eu estava completamente molhada, não tinha como entrar num restaurante. E não ia voltar para casa porque tinha outras coisas para fazer. Bom, aí eu vi uma loja de departamentos, dessas que grandes, que tem em vários bairros. Eu falei, bom, vou entrar ali e comprar qualquer roupa. Pelo menos eu fico vestida com uma roupa seca. Né? O sapato vai ficar molhado, mas a roupa fica seca. Entrei, fui direto lá na área das promoções, porque provavelmente ia ser uma roupa para uma vez só na vida. Não é uma loja que eu costume comprar roupa. A vendedora me atendeu, disse que eu podia trocar de roupa depois que eu comprasse. Me ofereceu o cartão do estabelecimento. Eu agradeci, não tive interesse e fui para o caixa. Quando eu cheguei no caixa, eu tinha esquecido o cartão de crédito e o cartão de débito. Só tinha R$ 50. E àquela altura, sem guarda-chuva, já com uma segunda muda de roupa, caso começasse a chover de novo, aqueles R$ 50 é que iam me salvar para eu entrar num táxi e não me molhar de novo. Porque aqui em São Paulo o transporte público tem um ar-condicionado muito forte. E além de ser extremamente desagradável você entrar num transporte público que você vai encostar com alguém com a roupa toda molhada, ou seja, molhando os outros usuários, não ia fazer bem para a saúde me molhar de novo. Eu ia precisar daqueles R$ 50 para chegar mais próximo em casa. Se os R$ 50 não dessem, né? A corrida não sei quanto seria o valor. Eu estava sem cartão, não dava para usar aplicativo nenhum. E aí o rapaz do caixa, eu falei, puxa, só tô com R$ 50, mas se eu comprar só uma blusa ou só trocar de calça ou de saia, não vai me resolver. Ele falou, não, faz o nosso cartão. O crédito é pré-aprovado, é super rapidinho. Realmente foi muito rápido, eu acabei aceitando porque precisava. Me deu lá uma papelada para assinar, eu falei, empresa grande, super conhecida, estabelecida no mercado, não vai ter problema fazer esse cartão. Peguei, assinei o que precisava assinar, fiz a compra. Com o cartão da loja, eu ia poder parcelar em 5 vezes, coisa que à vista e com o meu cartão não era possível. E eles iam me dar 10% de desconto, ou seja, ficava mais barato comprando com o cartão da loja
do que comprando com dinheiro. Pareceu um ótimo negócio. Saí feliz da vida porque eu estava com a minha roupa seca, ia poder continuar trabalhando. Botei a roupa molhada na sacola e saí. Mas 3 semanas depois eu recebi a fatura em casa. Na fatura veio o valor dividido em 5, sem o desconto dos 10% que havia sido prometido, mas não teve contrato nenhum dizendo que ia ter 10%. Eu confiei na loja. E uma tarifa que era uns R$4. Falei, olha, essa tarifa aqui, pela emissão do boleto, eles não chamam como emissão do boleto, eles chamam de anuidade. Mas como eu trabalho com isso, eu sei que não é anuidade. Eu sei que é emissão de boleto. Essa tarifa por emissão de boleto, ela é proibida no estado de São Paulo. Na verdade, ela foi proibida primeiro pelo Banco Central, que disse só pode cobrar se você tiver um serviço especial, além do corriqueiro dos cartões. Os cartões começaram a tentar dar um jeitinho. O estado de São Paulo, a Assembleia foi lá e falou não, não pode, porque é do interesse do estabelecimento que seja utilizado esse cartão. Todos esses pagamentos mensais são recebíveis. Isso tem um valor de mercado. E você pagando direto com o cartão deles, eles conseguem negociar diretamente o recebível. Não é algo terceirizado para outra empresa. Então tem um retorno financeiro maior para a empresa usar o cartão próprio. Por conta disso, não cabe ao cliente pagar para usar o produto que é favorável ao estabelecimento. Aquela questão das parcelar em 5 vezes ou dar 10%, isso faz parte do próprio produto, né? Para tornar atrativo, isso faz parte para tornar atrativo o produto. Quando eu vi aquilo, que estavam querendo me cobrar a tarifa da emissão do boleto, R$4. E assim, a minha compra tinha sido uns R$90, não tinha chegado a R$90. Então eu estava pagando pela emissão do boleto quase 5% do valor da compra. Eu sei que eu peguei aquele boleto, paguei o valor integral, como se fosse à vista. Não fiz com o desconto dos 10%. Escaneei e mandei para o saque deles falando, olha, fiz a compra, me disseram que não ia ser cobrado nada, que era sem custo o cartão. Falaram que eu podia parcelar em 5 vezes, que eu ia ganhar 10% de desconto. Não apareceu os 10%, não sei se os 10% são na última parcela ou não. Às vezes isso acontece, né? Para só dar o desconto no momento que a pessoa já pagou tudo e não no início. Até aí, os 10% era de menos. Eu falei para eles, olha, por escrito, né? Um e-mail bonitinho. Tô abrindo mão dos 10%, tô abrindo mão das prestações, das 5 parcelas, paguei à vista, considera isso quitado e estamos resolvidos. Se não puder quitar, considera que meus 10% davam uns R$9. A tarifa é 4. Então eu tô credora de R$5 com vocês. Tá tudo certo. Vamos acabar com isso, porque de novo, né, como eu já trabalhei com isso, né, em empresas diretamente nessa questão de cobrança e às vezes ainda volto a lidar com esse tipo de questão, eu sei que realmente é muito ruim implementar num sistema de cobrança uma regra para cada município ou uma regra para cada estado. Porque tem a questão, eu considero o estado do estabelecimento, eu considero o estado em que mora o consumidor.
E aí são tantas nuances que não dá. Então, o que geralmente se faz? O que é aplicável para a maioria do país é a regra geral. E você assume o risco de que vão ter exceções, e nessas exceções você trabalha manualmente. Geralmente é assim. Eu falei, bom, eu entrei no tratamento manual. A regra é cobrar o boleto. Eu estou no estado de São Paulo, sei que não pode. Se eu não tivesse reclamado, eu ia estar pagando. Como eu reclamei, eu vou entrar nesse tratamento manual. E achei super tranquilos, não me pareceu nada errado a resposta que veio da empresa, que era uma resposta de praxe, dizendo que só haviam sido cobradas as tarifas, no caso eles chamam de anuidade, porque isso estava estabelecido em um contrato. No dia que eu estava na loja, eu não peguei cópia daquilo que eu assinei, eu estava pingando água da cabeça aos pés, morrendo de frio, e realmente confiei neles. De ferreiro, espeto de pau. Mas não dá para levar a vida a ferro e fogo. E eu sei que esse tipo de coisa acontece, só que você tem que ter jogo de cintura e saber lidar com a situação quando ela é uma exceção. No meu caso, o pagamento antecipado, todo cliente tem direito de pagar de forma antecipada. Se você parcela em 20 vezes e chega no dia seguinte e fala quero pagar à vista, o credor não pode dizer não, você não vai me pagar, você tem que me pagar em 20 parcelas. Em outros países isso acontece. Se você combina pagar em 10 vezes pagando um juro X, ou mesmo que não tenha juros, você não pode pagar em 9 vezes ou não pode pagar em menos vezes. Você tem que pagar exatamente naqueles que foram pactuados. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você pode antecipar. Como vai ser o desconto? Isso aí talvez dê uma briga o cálculo disso. Mas eu estava abrindo mão. Eu falei, não, eu vou pagar à vista, eu não quero desconto e não vou pagar essa tarifa. Compensa os 10% com a minha tarifa. Recebi aquela resposta. Padrão, eu falei, bom, era o que eles tinham para me responder. Toquei a vida. 6 meses depois, ou seja, um mês depois da quinta parcela teoricamente vencer, eu recebo uma carta de cobrança, um boleto de R$20. Era 20 e poucos, porque eram uns R$4, acho que era R$13,90, R$4, com juros. O que o sistema fez? O sistema foi amortizando do valor inicial que eu paguei o que eles consideravam devido com aquela tarifa. Quando chegou a última parcela, eu estava em atraso. Não me deu os 10% e cobrou juros em cima da tarifa. Então eu tinha sido cobrada por 5 tarifas, sendo que no máximo houve necessidade de emissão de um boleto, porque eu paguei à vista. Estava cobrando juros das 5. E se eu não concordava com R$4, com 20, muito menos, né? Voltei a ligar para o saque, falando que não queria. Recebi exatamente a mesma resposta. E uns dias depois começou a ligação do terceirizado me cobrando o valor. E essa cobrança do terceirizado foi um espanto para mim. Porque era uma agressividade que parecia que estavam dizendo assim, passa os R$20 aí. Porque era muito agressivo, eu tentava explicar, mas não adiantava, porque a pessoa falava, não, eu só tenho aqui o valor e o que eu posso fazer é parcelar e vamos continuar pagando. Eu falei, não, se eu parcelar e se eu for pagar, você vai me cobrar mais R$4 de novo, porque toda vez que emite o boleto você me cobra os R$4, né? Vai ficar pior ainda a situação. Eu falei, não tem acordo, não vou fazer isso. E era um problema sério, porque ligavam de domingo a domingo, nos mais diferentes horários. O meu celular eu utilizo para trabalho,
Então eu não podia simplesmente ignorar, poderia ser algum cliente ligando, querendo saber alguma coisa, ou um cliente novo, pior ainda, né, perder a captação de cliente por conta de não poder atender o celular, isso não dá, o prestador de serviço não pode se dar o luxo de não atender o telefone. Eu sei que aquilo foi me irritando, e aí eu entrei sim com uma ação. E como eu entrei com uma ação? Para que o juiz declarasse que o valor não era devido, eu automaticamente pedi também danos morais, porque estava me infernizando. E ter que parar, escrever uma inicial, juntar a documentação, contar toda a história, é um tempo perdido. Não é o meu métier fazer isso. Né? Eu já estava de saco cheio de estar naquela situação. Então eu pedi. E eu sei que na audiência, a audiência foi super rapidinha, a juíza só me perguntou se a assinatura do pedido do cartão era minha. Eu falei, sim, eu não estou dizendo que eu não pedi o cartão, eu estou dizendo que eu não concordo com a tarifa. E aí aconteceu uma coisa engraçada, porque enquanto eu vejo muito, ouço na verdade histórias de pessoas que ganharam, mas não levaram, ou seja, havia uma sentença judicial dizendo você tem razão, processo, o seu pedido procede, pode cobrar o devedor, mas não leva porque o devedor não tem bens. Então, o direito ao crédito é reconhecido, mas o crédito em si não é satisfeito. Acontece com alguma frequência. Então, o famoso ganhou, mas não leva. E comigo foi o contrário. Eu não ganhei, mas eu levei. Porque desde o momento, a juíza simplesmente falou que não tinha sentido se eu tinha pedido o cartão e extinguiu. Não olhou a questão da compensação dos valores, dos 10% com o valor da tarifa inicial, que é a cobrança dos outros meses do boleto, ou até mesmo se fosse anuidade, não tinha sentido porque eu já havia pago à vista, então não havia contratação de uma anuidade, que não tinha nenhum serviço extra, então que eles não poderiam cobrar. Nada disso foi visto. Foi um parágrafo, 4 linhas, extinguiu o processo e falou que eu não tinha direito. Mas eu parei de receber as ligações de cobrança, que era o que realmente estava me incomodando. Isso já faz uns 2, 3 anos, espero que não retomem quando chegar perto do período prescricional, porque às vezes algumas empresas, quando está próximo da prescrição do crédito, eles lançam para um terceirizado tentar recuperar. Espero que isso não aconteça. Estou em paz faz mais de um ano. Então esse é um exemplo de uma ação que eu entrei e eu acho muito desgastante, eu preferia muito mais conversar, era muito mais razoável que conversasse. Agora, dependendo da postura da empresa, eu brigo. E se eu tive que sentar e escrever uma petição inicial, ficar acompanhando o prazo, para mim não tem acordo. Eles não ofereceram nesse caso acordo, mas eu acordo porque qualquer coisa serve, porque parece que o Poder Judiciário vai levar mais uma eternidade para me dar uma resposta. Esse tipo de pressão, isso para mim não é justiça. Então, respondendo a sua pergunta, há casos sim que eu entro com a ação, mas não como advogada dos outros, como causa própria e não vendo a hora de terminar a função, porque definitivamente não é para mim.